Bem-vindos, este é o canal Leandro Cruz com a Teoria da Conspiração. Todas as coisas visíveis do mundo são colocadas sob a acusação de um anjo, de acordo com a citação de Santo Agostinho. Em 2002, o jornal britânico The Sunday Telegraph relatou que o Vaticano havia proibido a veneração daqueles anjos que não aparecem nos textos autorizados da Bíblia. Esta foi uma tentativa de combater a influência de grupos não identificados da nova era, que supostamente estavam recrutando novos membros dentro da Igreja Católica Romana. No futuro, as orações deveriam ser direcionadas apenas aos 3 arcanjos, que seriam Miguel, Gabriel e Rafael, mencionados na Bíblia, que é autorizada. De acordo com o livro de Enoque, apócrifo e proibido, esses eram os seres angelicais responsáveis por prender os anjos caídos ou vigias que haviam transgredido as leis de Deus. A reportagem dizia que a igreja primitiva havia excluído o livro, atribuindo ao profeta patriarca Enoque do Antigo Testamento da versão autorizada da Bíblia porque descrevia esses anjos caídos e suas atividades, quem são os vigias ou os anjos caídos e por que a igreja primitiva e o Vaticano moderno estavam tão preocupados com eles. Isso estava em Gênesis 6:1-4. Quando os homens começaram a se multiplicar na face da terra e nasceram filhas deles, os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram justas e tomaram esposas de tudo e o que escolheram. Tradicionalmente, os Ben Eloá, ou filhos de Deus, eram numerosos e desceram à terra no Monte Hermon. Significativamente, este era um lugar sagrado para os cananeus e os hebreus que invadiram sua terra. Em épocas posteriores foram construídos santuários dos deuses Baal, Zeus, Hélios e Pan, e a deusa Astarte em suas encostas. Esses Ben Elohim, ou anjos caídos, também eram conhecidos como vigilantes, os Grigori e Irim. Na mitologia judaica, os Grigori eram originalmente uma ordem superior de anjos que habitavam no céu mais alto com Deus e se pareciam seres humanos em sua aparência. O título observador significa simplesmente quem assiste, quem está acordado ou quem não dorme. Esses títulos refletem a relação única entre os observadores e a raça humana desde os tempos antigos. Na tradição esotérica luciferiana, eles eram uma ordem especial da elite de seres angélicos criados por Deus para serem pastores terrestres dos primeiros humanos primitivos. Era sua tarefa observar e vigiar as espécies humanas emergentes e relatar seu progresso. No entanto, eles foram confinados pela diretiva divina principal a não interferir na evolução humana. Infelizmente, eles decidiram ignorar o mandamento de Deus, desafiar suas ordens e tornar-se professores da raça humana, com repercussões infelizes para si e para a humanidade. A maioria das informações que temos sobre os observadores e suas atividades vem do livro apócrifo de Enoque. Na Bíblia ortodoxa, o profeta Enoque, do hebraico Hanok, ou um instrutor, é uma figura misteriosa. Em Gênesis 4:16-23, ele é descrito como filho de Caim, o primeiro assassino. E a primeira cidade construída por seu pai recebe o nome dele. Mais adiante, em Gênesis 5:18-19 e várias gerações depois, Enoque é nomeado filho de Jared, e é durante sua vida que os vigias chegam ou encarnam em corpos humanos. No livro apócrifo do Jubileu, supostamente ditado por um anjo do Senhor a Moisés no Monte Sinai, quando ele também recebeu os 10 mandamentos, diz que Enoque foi o primeiro entre os homens que nascem da terra, que aprendem a escrever, têm conhecimento e sabedoria. Diz que Enoque escreveu os signos do céu, os signos do zodíaco, de acordo com os meses em um livro. Era assim que os seres humanos conheciam as estações do ano em relação à ordem dos meses e suas respectivas influências estelares e planetárias. A indicação é que Enoque recebeu essas informações de fontes angelicais extraterrestres, ou seja, os vigias, e portanto ele foi um exemplo cultural. Os 200 anjos caídos que desceram do reino celestial até o cume do Monte Hermon e ficaram tão impressionados com a beleza das mulheres humanas que, usando seus novos corpos materiais, fizeram sexo com elas. Acaba-se com uma tradução de que esses anjos teriam encarnado e não simplesmente descido. Isso causa ainda mais a ira de Yahweh. Segundo a Bíblia,
As consequências dessa miscigenação entre os caídos e os mortais levaram à criação de filhos meio angélicos e meio humanos. Gênesis 6:4. Essas crianças eram chamadas de Nephilim, ou os Nefilim, e eram a raça de gigantes que habitou a Terra Velha, também comentada como gigante, como homem grande, ou grande homem, que poderia ter dois sentidos no sentido geral. Os anjos caídos então ensinaram suas esposas e filhos uma variedade de novas habilidades tecnológicas, conhecimento mágico, sabedoria oculta. Isso sugere que as habilidades psíquicas e os poderes mágicos eram originalmente uma herança antiga do reino angélico, dada aos primeiros seres humanos. Na tradição luciferiana, isso é conhecido em termos espirituais e metafóricos como o sangue de bruxa, sangue élfico ou sangue das fadas, que é possuído por bruxas e feiticeiros. No livro de Enoque diz que o líder dos anjos caídos era chamado Azazel, e ele é frequentemente identificado como Lúcifer, o portador da luz, ou Lumiel, a luz de Deus, que são anjos diferentes. Ele ensinou os homens a forjar espadas e a fazer escudos em couraças, armaduras. Azazel também lhes ensinou metalurgia e como extrair da terra e usar metais diferentes. Para as mulheres ele ensinou a arte de fazer pulseiras, ornamentos, anéis e colares de metais preciosos e pedras. Além também mostrou a eles como embelezar as pálpebras com um col e o uso de truques cosméticos para atrair e seduzir o sexo oposto. A partir dessas práticas, Enoque diz que houve muita impiedade e homens e mulheres cometeram fornicação, nas palavras dele. Foram desviados e tornaram corruptos em seus caminhos. Essa foi a base para a igreja primitiva condenar os anjos caídos por ensinar as mulheres a fazer colares de moedas de ouro e pulseiras para os braços. São Paulo diz que as mulheres deveriam cobrir a cabeça na sinagoga, em Coríntios. Isso porque os anjos caídos deveriam ser atraídos por fêmeas humanas com cabelos esvoaçantes. Os costumes das mulheres que cobrem os cabelos nas igrejas ainda é encontrado no catolicismo romano e também nos costumes do Islã. Dizem que o anjo caído Shemiasa, outra forma de Azazel, ensinou aos humanos o uso de estacas de raízes e a arte mágica do encantamento, o anjo caído. Ármaros ensinou a resolução, banimento de encantamentos. Barajijal ensinou a astrologia. Cocabiel, o conhecimento das constelações sobre a astronomia. Shazakiel, o conhecimento das nuvens e do céu, conhecimento do tempo e adivinhação. Shaziel, os signos do sol, os mistérios solares. Sariel, os cursos da lua, os ciclos lunares usados na horticultura e agricultura e os mistérios esotéricos da lua. Penemuel instruiu os seres humanos na arte de escrever e ler. Kashdejan ensinou o diagnóstico e a cura de doenças e a ciência da medicina. É óbvio, a partir dessas descrições das habilidades de ensino dos observadores, que eles eram exemplos culturais e os responsáveis pela civilização da raça primitiva. Portanto, é estranho que nos textos religiosos judaicos, cristãos, ortodoxos, eles sejam deturpados como corruptos maus da humanidade. Alguma ideia do status exaltado original e da natureza real dos filhos de Deus e dos anjos do Senhor podem ser encontrados escondidos nos antigos anais da tradição angelical, em Cocabiel, como é descrito, um grande príncipe angelical que domina as estrelas. Nos oráculos sibilinos, Araquiel é um dos anjos caídos que guia as almas dos mortos ao julgamento no submundo. Shansiel, possível originalmente um deus do sol da Babilônia, foi chamado de o príncipe do paraíso, porque era um dos anjos da guarda que vigiava os portões do Éden. Nesse papel, ele levou Moisés para ver o jardim celestial e também viajava e vigiava os tesouros do rei Davi e de seu filho Salomão, o sábio. Essa referência pode ser a tesouros espirituais, em vez de ouro e joias físicos. No Zoar judeu, ele é nomeado o principal assessor de campo do poderoso arcanjo Uriel e levou seu estandarte para a batalha. Sariel era um anjo associado à fertilidade da terra e ao equinócio da primavera, hemisfério norte, em março. Ele governou o signo marcial de Áries, o carneiro, e foi invocado para a proteção contra o poder maléfico do olho mau. Azazel, Lúcifer ou Lumiel. Azazel, o líder dos observadores, como mencionado anteriormente, foi identificado como Lúcifer ou Lumiel. No Alcorão,
se diz que Lúcifer, Lumiel, Iblis, se rebelou contra Alá, porque lhe disseram que para se curvar e adorar o homem da terra, nascido em barro, Adão, e recusou. Ele foi forçado a travar uma batalha no céu com o arcanjo Miguel, ou Michel, e seu exército do Senhor. Como resultado, Lumiel e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu e caíram na terra. Aqui, Lumiel se tornou o senhor do mundo, e na mitologia cristã, ele foi falsamente identificado como bicho-papão, ou Satã. No entanto, esotericamente, na tradição luciferiana, Lumiel, ou Lumiael, não é uma figura satânica do mal que atrai a humanidade para a tentação e atos do mal, como a igreja o representa. Ele é o anjo de Deus, que se rebelou contra a ordem cósmica estática e estabelecida e pôs em movimento as forças de mudança e da evolução. É possível que Lumiel tenha se originado em Canaã, como Shanar, o deus da estrela da manhã, Vênus. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Shalem, que também era simbolizado pelo planeta Vênus. Mas como a estrela da noite, esses gêmeos divinos brilhantes e escuros representavam a luz solar emergindo da escuridão da noite, ao amanhecer e descendo nela ao entardecer. Eles eram filhos de Deus, da deusa Asherá, e há evidências arqueológicas do Oriente Médio de que os hebreus adotaram sua adoração quando se estabeleceram em Canaã e a praticaram juntamente com a reverência do deus da tempestade tribal Yahweh. O Antigo Testamento tem várias referências à adoração contínua de Asherá como rainha do céu, pelos hebreus supostamente monoteístas. Isso acontecia em santuários e bosques sagrados nas colinas, onde faziam oferendas de bolos e incenso à deusa. Na mitologia cananeia, Sha'ar, como o Senhor da Estrela da Manhã, foi expulso do céu por desafiar o Deus Supremo, El, na forma de um raio. Nesta forma, ele fertilizou a Mãe Terra com sua força fálica divina. Azazel é representado como um ferreiro de metal e um feiticeiro ou mago que trabalha com fogo. Ele também foi comparado ao primeiro ferreiro bíblico, Tubal-Caim, um descendente do Caim meio humano e meio angélico. O nome atual, Azazel, foi traduzido de várias maneiras como o Deus da Vitória, a força de Deus, o Deus forte e até o Deus da cabra. No Apocalipse apócrifo de Abraão, ele é chamado de o Senhor dos Pagãos, sugerindo que ele era originalmente um deus pagão. Ele também foi identificado como a serpente do mito edênico que seduziu a primeira mulher e mãe de todos os que vivem na terra, a Eva. Um texto persa conhecido como Urn al-Kihabah, ou The Primordial Book, datado do século VIII depois de Cristo, disse que o anjo Azazil, ou Azazel, se recusou a reconhecer a superioridade de Adão sobre os anjos. Como resultado, Alá expulsou ele e seus anjos rebeldes do reino celestial para viver na terra. De maneira geral, na tradição islâmica, Azazel, ou Azrael, é o anjo da morte e ele atua como um guia para as almas dos mortos. Em Levítico 16, 8, 10 e nos manuscritos do Mar Morto é registrado um ritual hebraico curioso que apresenta Azazel como o nome do bode expiatório que leva os pecados comuns de Israel. Diz que o sumo sacerdote Arão pegou 2 cabras de rebanho e lançou sortes, a adivinhação praticada na época, para escolher qual seria o bode expiatório e sacrificado como uma oferta pelo pecado. Os pergaminhos dizem que o sumo sacerdote confessou todas as impurezas dos filhos de Israel sobre a cabeça da cabra Azazel. Por esse ato ritualmente simbólico, ele transferiu para o infeliz animal todas as suas culpas e pecados para que pudessem ser absorvidos por eles. A cabra era então lançada ao deserto para morrer ou jogada sobre o penhasco para ser despedaçada nas rochas abaixo. Já em uma lenda judaica, o sábio rei Salomão, um poderoso mágico que podia convocar e controlar demônios, caiu da graça porque se prostituiu por deuses estrangeiros. Ele foi forçado por Deus a deixar Jerusalém e passear no deserto disfarçado de mendigo. Também após o êxodo da escravidão do Egito, Moisés e os israelitas foram forçados a passar 40 anos vagando no deserto antes de serem autorizados a entrar na terra prometida, Canaã. Na mitologia egípcia antiga, o deus sombrio Sete é representado como um pária divino que mora no deserto. E depois que ele deixou Adão, sua primeira esposa Lilith, ou Lilia,
fugiu para o deserto longe da habitação humana. No Novo Testamento, Jesus vagou no deserto por 40 dias e noites. Ele não foi aceito como professor em sua própria cidade de Nazaré e foi rejeitado como o Messias prometido por seu povo. Quando Jesus foi crucificado, assumiu simbolicamente o papel de bode expiatório do sacrifício, que morre para limpar os pecados da raça humana. E isso é entendido de certas formas diferentes até hoje. É possível que o relato do ritual de Deus Cabra Azazel possa ter sido um equinócio de outono ou um ritual de colheita de origem síria, ou hitita, ou cananeia, adotada pelos hebreus. Originalmente, uma cabra teria sido selecionada por meio de um ritual de adivinhação e depois oferecida a um deus demônio do deserto, que precisava ser aplacado pelo derramamento de sangue. Eventualmente, o sacrifício foi feito ao Senhor como uma petição para perdoar os pecados de seus seguidores. Acreditava-se também popularmente que Azazel tinha um séquito de demônios peludos conhecido como Seirim, que, como os vigias cobiçavam mulheres humanas, não pode ser uma total coincidência que a igreja tenha imaginado o diabo ou Satanás na forma de um bode peludo, meio humano, com um enorme falo ereto que teve relações sexuais com suas adoradoras no sábado das bruxas, Sabá. Shemiasa é visto por alguns luciferianos modernos como o emissário de Lumiel, ou um de seus avatares, um ser divino encarnado em forma humana. Ele não só se apaixonou por mulheres humanas, mas também pela divindade babilônica Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Ela prometeu fazer sexo com ele se, em troca, lhe revelasse o nome secreto de Deus. Quando Shemiasa disse a ela, Ishtar usou esse conhecimento proibido para ascender as estrelas e reinou sobre a constelação da Pleiades, ou das 7 Irmãs. Enquanto os outros vigias foram presos pelos arcanjos e punidos por Deus, Shemiasa voluntariamente se arrependeu de seu erro e sentenciou-se a ficar de cabeça para baixo na constelação de Órion, o caçador, com quem às vezes ele é identificado na tradição luciferiana. Na tradição cabalística, Naamá, a irmã do primeiro ferreiro bíblico, Tubal-Caim, seduziu Azazel e ela tem sido associada a Ishtar. Bem, como vimos, o resultado final das relações ilícitas entre os observadores e as filhas dos homens foi, segundo a propaganda judaico-cristã, a desova de uma raça monstruosa de guerra, sangue e guerra, bebendo gigantes canibais chamados Nephilim. Gênesis 6:4 os descreve menos dramaticamente como os poderosos da antiguidade, homens de renome. A princípio eles foram alimentados com maná, ambrosia, ou a comida dos deuses, pelo Senhor para impedi-los de consumir carne humana, mas eles a rejeitaram. Em vez disso, eles abateram animais como alimento e começaram a caçar e comer presas humanas. Especula-se que essa lenda seja baseada nos hábitos culinários dos padrões nômades do deserto, no Oriente Médio, que eram vorazes comedores de carne. No mito bíblico de Caim e Abel, a disputa entre os dois irmãos que levaram ao primeiro assassinato é sobre a natureza das ofertas feitas ao Senhor. Abel, um guardião de ovelhas, ou pastor nômade, ofereceu os primogênitos do rebanho. E Caim, que era um lavrador da terra, o agricultor jardineiro, ofereceu o fruto da terra. As ofertas queimadas de Abel, de carne e sangue de animais, eram agradáveis, mas ele rejeitou os vegetais, cereais e frutas oferecidos por seu irmão. Em um nível puramente material, em oposição a uma metáfora mítica e espiritual, essa história pode refletir a luta pelo domínio entre os pastores nômades e os primeiros fazendeiros da era neolítica no Oriente Médio. A ideia de heróis semidivinos nasceu dos antigos mitos da união entre os deuses e os mortais. O poeta e escritor Pindar, 518 a.C., descreveu os heróis do passado como uma corrida entre deuses e homens. Já nos manuscritos do Mar Morto, os terríveis Nephilims, devoradores de seres humanos, são de fato descritos como os guardiões do conhecimento arcano, que conhecia todos os mistérios da natureza e da ciência. Em nosso tempo, os cientistas estão experimentando pesquisas genéticas e experiências de clonagem de animais ou mesmo de misturas híbridas. Há rumores de que na China houve recentemente tentativas abortivas de criar uma nova espécie híbrida, meio humana e meio animal. Esses experimentos não naturais levaram ao desastre cataclísmico que destruiu a Atlântida.
Isso também se refere à destruição dos Néfilins e à raça humana primitiva no dilúvio bíblico. Registros de tal evento também podem ser encontrados na mitologia dos povos antigos em todo o mundo, especialmente entre os babilônios no Oriente Médio. De fato, afirma-se que a história de Noé e do dilúvio no Antigo Testamento se originou nos mitos babilônicos e sumérios.